Bom dia, meu amigo Dante. Olá, Emanuel, bom dia, tudo bem? Beleza, vamos falar de política nacional e estadual, né? Sim. Que já está movimentando os bastidores, né? O novo partido do presidente Jair Bolsonaro, que ele quer criar após anunciar a sua saída do PSL, já tem adesões aqui no estado do Amazonas. Ontem o delegado Péricles disse que vai sair, né? Vai acompanhar o Bolsonaro, que colocando em risco, inclusive, o próprio mandato de deputado federal. Você comenta isso daqui a pouco, que é um novo partido, pode ser que não se coloque em risco tanto assim, né? Outro que quer encabeçar a sigla, a nova sigla aqui no Amazonas, é o superintendente da SUFRAMA, o Alfredo Menezes. Mas, Dante, antes de você falar sobre isso, a gente tem uma fala do Péricles, do deputado federal aqui. Vamos acompanhar o que ele disse? Olá, meus amigos, boa noite. Diante desse cenário que envolve o presidente Bolsonaro e o partido PSL, a qual sou filiado, quero comunicar a todos vocês que acompanha o presidente na direção de um novo partido, Aliança pelo Brasil. E, por isso, amanhã apresentarei minha carta de renúncia da presidência do Diretório Municipal do PSL Manaus, mantendo a minha coerência, meu propósito e meus ideais na política, que muito se assemelham ao do nosso presidente Bolsonaro. E é isso que buscamos, um Brasil melhor, um estado do Amazonas melhor, Manaus melhor. Contem comigo, sou o delegado Péricles, deputado estadual. Essa adesão do deputado, essa indicação do Alfredo lá da SUFRAMA, isso demonstra que o presidente tem apoio aqui na nossa região. Sim, Manoel. Ele tem uma base muito forte aqui, né? Tem um apoio muito grande aqui, tanto em votos, né, como se conferiu na última eleição, como na própria classe política, né? O deputado Péricles, que é deputado estadual, né, aqui e presidente do Diretório... Eu falei federal, de fato, estadual. Isso. Presidente do Diretório Municipal, ele até fala aí no vídeo que ele vai deixar o diretório, né? Ele ainda não sai do partido porque ele não pode, né? Se ele fizer isso agora, aí ele não tem um partido para ir e vai certamente incorrer em infidelidade partidária e perder o mandato sem o apoio jurídico que o novo partido vai dar para os seus filiados, né? Então, mas o Péricles já indica esse caminho que não surpreende ninguém, é natural. Ele sempre manteve um alinhamento muito forte, né? Sempre foi dessa ala do PSL aqui do Amazonas muito ligada, de fato, ao presidente Jair Bolsonaro e deve acompanhá-lo, vai acompanhá-lo, como já anunciou. E o outro nome que a gente comentou aí mais cedo, que você chamou na abertura, é de Alfredo Menezes, superintendente da SUFRAMA, que também ele inclusive no Sinão de, hoje é quinta-feira, no Sinão de quarta-feira, no Sinão de ontem, ele deixou bem claro que é muito leal ao presidente Jair Bolsonaro, falou que lealdade não se compra, inclusive... Na mensagem que ele mandou aí, um bastidorzinho, na mensagem que ele mandou pro Omar Guzmão, que é o editor da coluna, ele inclusive citou o Bolsonaro em caixa alta. Então, assim, ele é bem fiel, bem leal ao presidente e deve certamente acompanhá-lo. E nesse jogo, Emanuel, a gente tem aí a questão da disputa da prefeitura, né, municipal do ano que vem, né? Péricles já sinalizou em algum momento uma intenção de concorrer. O próprio Alfredo Menezes também já foi colocado como potencial candidato. A gente tem também dessa ala bolsonarista aqui do Amazonas, a gente tinha o Romero Reis, né, que é empresário, ex-major do Exército, que era do PSL, saiu do PSL no começo dessa confusão toda aí, dessa briga interna que o partido teve, só que o Romero já se filiou ao Novo, né, já está inclusive participando de atividades do Partido Novo, sempre citando o presidente Jair Bolsonaro, mas, né, já afiliado a outro partido. Então não dá para saber se caso o Aliança pelo Brasil confirme, né, a sua criação homologada no prazo legal, que é até março, né? Primeira semana de março ele tem que estar criado para poder alguém disputar eleições por ele no próximo ano. Então não dá para a gente saber agora aí se ele vai para outro partido, se vai continuar no Novo e como vai se dar o apoio do presidente Jair Bolsonaro aqui no Amazonas. Quem está sinalizando que deve continuar no PSL, não tanto verbalizando isso, mas muito pelos sinais que indica por ter ficado de fora das reuniões principais aí da criação do novo partido lá em Brasília, é o delegado Pablo, né? O delegado Pablo inicialmente disse que sequer sabia da reunião que iria ter, e a reunião aconteceu, a reunião serviu para anunciar a base mais forte, a ala mais forte do PSL lá na Câmara Federal sobre esse novo partido. Então, assim, inicialmente, né, o delegado Pablo, imagino, deve continuar no PSL, até porque na conversa que ele teve também com o Omar Guzmão do Sinão, ele deixou claro ali que ainda não tem um novo partido. Então, como o partido ainda não existe, ele não vai querer sair agora, não vai querer sinalizar nenhuma briga nesse momento, porque ainda é filiado ao PSL. É um jogo, né, tem muito interesse por aí, tem muito fundo partidário por aqui,
tem muito quem vai me apoiar na eleição de 2020, então tem muita peça para mexer nesse tabuleiro. O primeiro movimento foi feito agora, a primeira jogada foi feita agora pelo presidente, pelos seus filhos, que devem comandar a legenda, né? Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro devem ser as principais cabeças aí da articulação política do partido, e a partir de agora a gente vai ter que estar bem atento aí a essas movimentações. O partido precisa de 500 mil assinaturas em pelo menos 9 estados do Brasil. Isso aí certamente vai ser conseguido muito rápido, né? Até pela base popular muito grande, pelo apoio que Jair Bolsonaro ainda Agora, tem. Dante, em relação a essas assinaturas aí, Dante, tem uma indicação de que o presidente queira que elas sejam de forma eletrônica? Está acompanhando isso? Não tenho essa informação. Não temos informação, né? Eu estou recebendo informação aqui de que haveria isso. O Bolsonaro sempre fala da atuação dos robôs, tem a Hasselmann também, né, a deputada lá, que se opõe a isso. Agora, Dante, tem algo que você falou que eu gostaria de que explicasse para os nossos telespectadores e até para mim, é algo que a gente comentou aqui, inclusive no estúdio, que é em relação à fidelidade partidária. Na eventual criação de um novo partido, como se assinala que vai acontecer, esses deputados perderiam o mandato ou o novo partido dá o suporte jurídico que eles precisam para fazer a mudança? Via de regra, assim, em tese eles perdem, né? Por que eu falo em tese? Porque o mandato hoje, pelo atual sistema, ele é do partido, né? Ele não pode, a pessoa não pode, ele só pode sair um ano antes da próxima eleição se for para disputar a eleição, né? Mas então, como essa transição, essa briga está se dando, não está da maneira mais pacífica, né? O PSL está brigado com o presidente e a partir disso eles racharam, né? O PSL que eu falo, o diretório, o Luciano Bivar especificamente, né? Tratando em nomes. Então o PSL tem todo o direito de brigar por esses mandatos na justiça. O que essa ala que está querendo deixar o partido e tem mandato está querendo fazer? Alegar justa causa. Esse é um dos motivos que você pode sair do partido sem perder o seu mandato. Você alega justa causa. Uma das correntes dessa ala que vai deixar o partido defende que aquele esquema das candidaturas laranjas que foi descoberto lá em Minas e que teria participação de Luciano Bivar seja usado como uma justa causa para deixar o partido. O PSL não cumpriu aquilo que ele prometeu no seu estatuto ou na sua apresentação de campanha. Aí isso pode ser um dos motivos usados para a manutenção do mandato. Uma coisa que pode acontecer também como existe uma briga pelo fundo partidário. O PSL deve ter para a eleição do ano que vem 110 milhões de reais de fundo partidário, aquele recurso público que é destinado aos partidos. Por que ele tem esse montante? Por conta do desempenho avassalador que ele teve nas eleições. Nas eleições. De mandatos, então, assim, né? Eu não lembro agora se foi o Eduardo Bolsonaro ou se foi o próprio presidente, eu peço até perdão por essa falha, mas um deles já sinalizou que, independente de fundo partidário, vão deixar o partido. Então, o que pode acontecer? Pode haver um acordo de cavalheiros aí para... eu não mexo no teu fundo partidário, tu não mexe nos mandatos. Pode. O PSL, inclusive, depois desse movimento do Bolsonaro, ele já está conversando com o DEM, né, que é o Democratas, o partido ali que é do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Já sinaliza uma possibilidade de fusão. O que o PSL ganha? Uma bancada forte, o comando das duas principais casas legislativas, e a mais fundo partidário ainda, porque o DEM também tem um volume muito grande, né? Então por isso que eu te falo que tem muita peça para se encaixar, ser movida ainda. Para se encaixar. A gente vai acompanhar, inclusive, a opinião pública em relação a isso. A gente sabe que há os apoiadores do presidente, enfim. Mas, Dante, eu preciso mudar de assunto por causa do nosso tema, Dante. Preciso mudar de assunto, mas ainda continuar falando de política. Na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas vem enfrentando um problema na votação dos projetos na casa devido à falta de quórum. E aí tem a informação que na terça-feira o painel mostrava que todos os deputados estavam presentes, mas após uma contagem, né, ou uma recontagem solicitada pelo presidente, só tinha 11, Dante. Isso aí é uma coisa que acontece. Sabe aquele aluno que não vai para a faculdade e pede para o coleguinha assinar? Sim, né? Ou que vai lá rapidinho, sai mais cedo? A gente já viu isso muito por aí. É mais ou menos isso que acontece, né? O que causa... espanto é que isso acontece há tanto tempo e ninguém nunca faz nada. Se você for olhar a lista de presença lá dos deputados, ela vai estar sempre lá e todas as faltas, elas curiosamente estão justificadas por um motivo de força maior. Exatamente. A coisa mais difícil do mundo
Inclusive no site da Transparência da Assembleia, qualquer cidadão pode entrar lá e ver a presença dos deputados e está lá a justificativa quando eles faltam. É sempre essa força maior. O que é essa força maior a gente não sabe, né? Agora, o que é estranho nesse ponto é que, assim, eles têm 3 sessões deliberativas por semana, né? Eles dizem, quando a gente fala que eles trabalham 3 dias por semana, eles ficam meio chateados, porque falam que tem trabalho de gabinete, tem serviço fora. Ok, mas sessões deliberativas, elas são 3 vezes por semana e dificilmente duram mais que 3, 4, 5 horas. É muito difícil que isso aconteça. Então, qual é a dificuldade de, nesse tempo, estar no plenário, para votar projetos, estar no plenário? Né? O que tem de tão mais importante no gabinete ou em qualquer outro lugar para que o deputado faça atuar? Porque se é no plenário que as coisas são decididas, Dante, eu não consigo entender. Exatamente, a função deles é legislar, eles têm que estar lá para votar esses projetos. Faça o atendimento no seu gabinete, faça aquela visita à cidade X, aquele bairro X, no horário que não tem sessão deliberativa, no horário que não tem que estar no plenário, porque senão abre margem justamente para essas críticas, para esse debate que não acrescentem nada. Infelizmente, a gente tem que falar isso, eles estão lá, estão nem ligando para isso, porque fazem isso há 10... Eu tô no jornalismo há 19 anos, eu vejo isso há 19 anos pessoalmente, né? Então, assim, acontece muito e eles não fazem nada, não acontece nada. Vota, na hora, gasta essas 15 horas semanais votando projeto, apresentando projeto. Depois, quando virou o horário, depois do almoço, já está ali, já matou a fome, está tudo certo, atende no gabinete até 7, 8, 9 horas. A gente não viu agora esse vídeo do deputado Péricles aí lá na Assembleia à noite? Fica até a noite atendendo o pessoal. Qual é a dificuldade? Recebe um salário muito maior do que a média. Recebe verba de gabinete para ter quantos assessores quiser para ajudar no trabalho. E tem outra coisa também, viu? A sessão de terça foi cancelada por a falta de quórum. Isso porque o presidente pediu, né, essa recontagem. Na quarta-feira, ontem, já não fez a mesma coisa. Ele devia fazer, presidente. Presidente, faça isso. No início da sessão está lá todo mundo presente. Na hora que começar a votação, faz de novo até para a população saber, de fato, quem está presente, quem não está. Coloca isso no portal da Transparência. Eu não sei, Dante, se eles acompanham, se ele assiste o que a gente exibe aqui, o que a gente começa aqui, mas a gente continua acompanhando e vai continuar acompanhando. Você há 19 anos, eu não lembro quantos, viu, Dante? Mas a gente vai... Não lembro do que lembrar. A gente vai continuar acompanhando, porque, afinal de contas, esses homens representam a todos nós, representam a nossa sociedade. E se a nossa sociedade está representada com esse tipo de postura, para onde nós vamos? E não importa se isso vem a 2, 3, ou sempre que se fez política no país é desse jeito, em algum momento tem que mudar, né? O movimento de cobrança por mudança ele é muito forte na sociedade, né? Então a gente precisa dar um exemplo. E é um exemplo dos mais fáceis que eles têm para dar é esse. Né? Exatamente. Dante, obrigado pela conversa que a gente tem aqui, meu irmão. Se a gente tivesse mais tempo, ia embora, né? Ia mesmo. Bom dia para você. Amanhã você está com a gente? Amanhã é feriado, estou de folga. Olha aí que maravilha, uma folguinha, né? Mas então, estarei acompanhando certamente. Bom feriado. Eu vou estar de folga, diretor? Eu não sei. Para mim, olha aí, eu vou estar de folga de manhã. Cavadinha. Vou estar no alô. Mas não vou estar de folga, tá? Mas pelo menos vai acordar um pouquinho mais tarde. Vou acordar um pouquinho mais tarde, mas é bom acordar cedo. Um abraço, Dante. Amanhã a Saldanha vai estar aqui. Olha, a Nádia Saudante. A Nádia Saldanha vai estar aqui. E o Dante volta com a gente na semana que vem. Um abraço, legal, Dante. Manoel. Tchau, tchau.